Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live tudo sobre harmonização facial e segredos da harmonização facial. A doutora Aline entrou aqui. Oi, Olá, Mari, tudo bem? tudo e com você? Tudo ótimo com vocês. Que bom, então. Queria agradecer a doutora por ter aceito o convite, né, para participar dessa live, né? Hoje é um dia especial, Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para você. Bem. É, Feliz Dia e da Mulher, graças ao Mulheres Marco, para né, seu você. namorado, que Sim. interveio para a gente fazer essa live. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar desse Instagram, que é de várias meninas, né, que têm interesse de realizar cirurgia plástica. É um Instagram super educativo e ético. Uhum, obrigada. Então, eu queria que a doutora se apresentasse, né, para as meninas que ainda não a conhecem, né, de onde a doutora é, sobre sua formação. Então, assim, eu sou a Aline Assone, sou cirurgia plástica, gaúcha, né, pelo sotaque, eu acho que o pessoal notou. A minha formação eu fiz toda em Porto Alegre, basicamente. Eu fiz medicina, 6 anos, depois 2 anos de cirurgia geral no Hospital Nossa Senhora do Conceição, depois 3 anos de cirurgia plástica também em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles. E após, eu fiz 1 ano de pós-graduação em cosmetria, procedimentos minimamente invasivos e laser do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uhum. E agora está atendendo em União da Vitória também, né? Isso, comecei a atender a União da Vitória também, na clínica Dr. Marcos Sebem. Uhum. Então, eu vou dar início aqui às perguntas. Vamos A lá. primeira pergunta é como corrigir o queixo celulítico? Então, tá. Primeira coisa, o que é o queixo celulítico? É aquelas pessoas que falam e ficam os furinhos no queixo, né? Contrai. E realmente parece uma celulite. Como é que a gente pode tratar isso? Através da toxina botulínica, são pontos específicos que a gente faz na região do mento, do queixo, e preenchimentos também, que podem ser utilizados. Que a gente muito fala sobre miomodulação também. Então, nessa região do mento, a gente pode fazer para diminuir essa musculatura mental, a atrofia da musculatura, fazendo diminuir o queixo celulítico da paciente. Uhum. A gente está vivendo uma época, né, em que todo mundo está extremamente harmonizado, né? Chega a ser grotesco em alguns casos. O que a doutora Verdade. acha disso de pessoas que não são médicos, né? Não médicos fazendo procedimentos que foram inventados por médicos. Muitas pacientes chegam, né, no consultório com medo, porque a gente vê na rua muitos rostos desarmonizados, né? Acaba não. O preenchedor acho que tem que ter um bom senso estético, tem que ter critério rigoroso da anatomia para realizar o preenchimento. Então, é necessário fazer com um médico profissional habilitado. Uhum. Obrigada. Fios de PDO rejuvenesce mesmo? Então, os fios de PDO, eles atuam melhorando o colágeno da região. O rejuvenescimento, ele vai de todas as camadas da face que a gente tem. Desde a camada da pele, depois a gente tem o tecido celular subcutâneo, a gordura, músculo. Os fios de PDO, eles são colocados os mais fininhos, os lisos, principalmente na região da pálpebra, estimulam gordura. E um pouquinho, a gente tem os espiculados para fazer aquela tração da face. Então, eles melhoram. É um método Uhum. para melhorar a região da face, sim. Mas E, rejuvenescimento total, eu acho que teria que abranger outros métodos junto. e tem diferença entre os fios? Tem um fio que ele é liso e o outro ele é com uns negocinhos Isso, assim. a gente tem isso, os fios lisos, que geralmente a gente usa nessas regiões aqui da pálpebra, ao redor da boca, que são aqueles fios só para estimular o colágeno, melhorar o colágeno. Agora a gente tem os fios especulados, que tem umas garrinhas que a gente usa para fazer uma leve tração na face em regiões que a gente quer
tracional elevado. E ele tem um efeito Cinderela, sim, ou ele dura algum tempinho? Dura normalmente em torno de 1 ano, algumas vezes mais ou menos, depende. Aqui tem uma pergunta interessante da Camila. A doutora acha que com o excesso de uso de filtros de redes sociais fez aumentar a procura da harmonização facial? Com certeza. Eu acho que a grande maioria dos filtros, assim, tem, ou aumenta um pouquinho a boca, eleva a região do malar, então deixa a pessoa se olha, se enxerga mais harmônica e procura uma pessoa para realizar os preenchimentos. Com certeza estimulou bastante, aumentou a procura depois da utilização dos filtros do Instagram. Obrigada. Para que serve o ultrassom microfocado? Então, o ultrassom microfocado, ele é um ultrassom, né? A gente passa na pele, ele ativa, faz pontos de coagulação na face, através de camadas que a gente quer atingir. Com isso, ele causa um aumento da temperatura e uma retração da pele. E ele pode ser usado tanto facial quanto corporal, para melhora da flacidez. No pós-cirúrgico, então, ele é bastante usado? Na área que não foi feita cirurgia, pode ser sim. Ou antes, um tempo antes da cirurgia. Logo imediato, não utilizamos. A qualidade do ácido hialurônico... Nossa, eu me enrolei para falar. Eu sempre falo, mas agora acho que me enrolei, não sei por quê. Sim, claro. A qualidade do ácido hialurônico varia de marca para marca? Sim, varia bastante, tanto de marca quanto qualidade. A gente tem uma gama diversa, assim, uma diversidade muito grande de preenchedores de ácido hialurônico, desde tipos, tecnologias. Então, assim, a gente tem que associar desde o produto muito fino, utilizar em algumas regiões específicas, um produto mais denso. Tecnologias entre as marcas são diferentes, então eu utilizo diversas tecnologias também, diversas marcas, por isso umas me proporcionam melhor sustentação, outras me proporcionam um tempo maior de duração. Então, isso varia muito, a qualidade é bem importante. E até a gente encontra ácido hialurônico manipulado, né? Nossa, manipulado. Mas daí a qualidade não é a mesma, né? É diferente. É Então, é inferior no importante ter caso. qualidade para ter uma duração também, né? É, Aqui, deixa eu ver. O que acontece se eu tiver rejeição ao produto? Rejeição, primeiro a gente tem que saber que produto, né, foi injetado. Porque na harmonização, que a gente diz facial, tem diversos tipos de produtos. Alguns anos atrás, a gente utilizava bastante o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que agora tem um uso super restrito, mas esse é um preenchimento definitivo. Então, a gente não consegue tirar. A gente só vai conseguir tirar quando ele rejeita, faz corpo estranho, granuloma, geralmente em torno de 10 anos depois da aplicação, com a retirada cirúrgica. Daí, cirurgicamente, a gente consegue retirar o produto. Agora, outros tipos, como a gordura, ela é absorvida, que a gente também pode utilizar a gordura na face. E o preenchimento com ácido hialurônico, ele é muito difícil de acontecer, porque ele é uma substância que a gente tem já dentro das nossas células e com o envelhecer, com o passar dos anos, isso vai absorvendo. Então, a gente já tem o ácido hialurônico dentro. Então, a gente recolocando é muito difícil, mas tem indicações que realmente pode acontecer. E se isso vier a acontecer, a gente tem uma enzima chamada hialuronidase, que ela serve para diluir o ácido hialurônico. Só que, assim, muitas vezes o que o pessoal confunde com rejeição seria ou teve uma infecção local e causou um biofilme, como se fosse uma cápsula ao redor do preenchimento, ou o ETIP, que é um edema intermitente, transitório intermitente, que vai e volta quando o paciente tem alguma infecção ou tem algum processo. Então, são coisas que acabam confundindo e muitas pacientes acham que pode ser uma rejeição ao ácido hialurônico. Aqui tem uma pergunta. Chegou agora, pouco antes de eu começar a live. É sobre PMMA. Pediram para a doutora falar um pouco. Então, eu não utilizo PMMA, tá? Ele é um produto permanente
que a gente injeta e ele acaba depois de... Ele começou seu uso em pacientes HIV positivos, que tinham bastante atrofia, perda de gordura da face. Então, ele começou a ser injetado. Após, começou a ser utilizado em vários pacientes e foi muito utilizado há alguns anos atrás. O que a gente observa hoje, que depois de um tempo, ele acaba causando uma reação inflamatória, como de um corpo estranho, um granuloma. E para resolver isso, simplesmente a gente tem que fazer a retirada cirúrgica. Uhum. Obrigada. Para que serve o Skin Booster? O Skin Booster é como se fosse um ácido hialurônico bem fininho, que ele serve para hidratar a pele. A gente usa naquelas regiões bem fininhas, por exemplo, da pálpebra, que é um pouquinho mais difícil de tratar, ao redor dos lábios. Pacientes que têm craqueladinho aqui nessa região, ele serve para fazer uma hidratação profunda. Daí melhora a qualidade, melhora o vigor da pele, a pele fica mais bonita, iluminada, assim. E nos lábios também eu tenho feito bastante, principalmente chegando o inverno, as pacientes querem aquele efeito gloss, elas não querem aumentar muito o lábio, elas querem só que ele fique mais hidratado, mais bonito, sem aumento. Daí a gente usa o Skin Booster. Então, no caso, para olheiras, ele é ótimo, esse Skin Booster. Ele é bem fininho, depende da causa da olheira. Por exemplo, uma olheira um pouquinho mais funda, a gente teria que estruturar ele com ácido hialurônico um pouquinho mais denso, vamos dizer assim. Ele seria só para hidratar. Quando a gente tem aqueles pés de galinha que não sai, só com botox também nessa região, fica bem. Uhum. Obrigada. Como conseguir um lifting facial sem cirurgia? Então, eu acho que depende, né, da idade da paciente, da indicação, mas a gente pode, cada vez mais a gente tem postergado ou adiado a cirurgia plástica da face, porque a gente tem uma gama muito enorme de procedimentos. Então, é muito relativo de cada paciente a indicação. Mas principalmente na região da fronte, da testa, glabela, lateral dos olhos, a gente pode usar o Botox, a toxina botulínica, né? Na região aqui do pescoço também, para prevenir, a gente consegue utilizar e arquear essa região da sobrancelha fazendo um efeito lift, né? Nas regiões da face, a gente pode usar ácido hialurônico, fazendo tanto sustentação como a voluminização, as áreas que a gente gostaria. Tem os fios de PDO também que a gente pode utilizar. A gente tem os bioestimuladores de colágeno também, para aqueles pacientes que não têm tanta perda de pele, a gente só estimulando com os bioestimuladores já melhora. E em outros casos também a gente tem os fios, que pode ser utilizado. Então, tem uma variedade muito grande de procedimentos para rejuvenescimento. Uhum. Já que a doutora falou sobre... Eu vou intercalando, assim, Claro. perguntas. Sobre o Fox Eyes. Uhum. Então, o Fox Eyes é uma técnica muito antiga que existe, mas agora eu acho que algumas celebridades fizeram, né? E ela entrou muito em moda, vamos dizer assim. O que é o Fox Eyes? Seria olhos de raposa, tradução. É a elevação da cauda da sobrancelha e muitas vezes aquelas pacientes que têm o olhinho um pouquinho caído, a gente pode elevar aqui o canto do olho, tá? A gente pode fazer através de cirurgia, tanto por vídeo com um cortezinho aqui elevando a sobrancelha e fazendo um cortezinho aqui, fazendo um cantinho e puxando o olho, tá? Ou com um cortezinho aqui também para elevar a sobrancelha, ou minimamente invasivo, que dura mais ou menos em torno de 8 meses, temporário, né? A gente pode fazer com a toxina botulínica, relaxando a musculatura. Depois a gente passa um fio de tração para elevar. E muitas vezes aquelas pacientes que têm a pele muito fininha, para não aparecer, ficar evidente o fio, a gente tem que fazer um preenchimento nessa região. Daí seriam basicamente 3 procedimentos. Então, a toxina, o fio e o preenchimento. E em alguns casos mais leve também, a gente consegue fazer com ultraformer essa elevação. Uhum. O que é ultraformer? Ultraformer é um ultrassom micro e macro focado, que a gente utiliza para dar esse efeito, melhorar, fazer como se fosse um lifting da pele, que a gente utiliza tanto
o macro focado para gordura, quanto o micro para flacidez de pele. E na face ele é muito bom, porque ele atua também na região aqui do esmaço, fazendo essa retração e lifting. No caso, ele ajuda a deixar o rosto mais fininho também ou não? Ajuda também, porque ele pode atuar fazendo aquele efeito falso de bichectomia, vamos dizer aqui. Ele pode ser feito nessa região, sim. Uhum. É, como eliminar a gordura da papada sem precisar ir para o centro cirúrgico? Então, vai dependendo do grau, né, de evolução, aquelas muito avançadas ou pouco, e da causa. A papada, ela tem várias causas. Quando a gente pega, assim, a gente pode ter um pouquinho de flacidez de pele, a gente pode pegar e ter gordura, pode ter as glândulas submandibulares e pode ter também a musculatura soltinha. Então, a pele, como é que a gente vai resolver? A pele a gente pode resolver com os bioestimuladores de colágeno, né? Que a gente tem uma diversidade, como Radiesse, Sculptra, Harmonica, para flacidez. E o ultrassom. Melhorando a flacidez, a gordura, a gente pode fazer uma pequena lipoaspiração nessa região, ou o que muito tem se falado também, que é a lipoenzimática, que é o desoxicolato. Faz para tirar a gordurinha dessa região, tá? E se tiver daí glândula, musculatura, somente o procedimento cirúrgico mais intenso. Uhum. E essa lipoenzimática, ela pode ser feita em mais partes do rosto? Geralmente a gente faz ela onde? Nessa gordurinha aqui, na gordurinha do sutiã, elas são desoxicolato, é uma enzima biliar que a gente aplica onde tem pequenas gorduras localizadas. Não é como se fosse a lipoaspiração, a gente tem um limite para ser utilizado. Então, vai mais de uma sessão, geralmente em torno de 3 ou mais sessões, e a gente faz daqueles locaizinhos pequenos. Na face, geralmente, onde a gente utiliza é nessa região aqui da gordurinha. Uhum. E aqui tem uma pergunta sobre dor. Como não doer na harmonização facial? Então, a dor é muito relativo, né? De paciente para paciente, mas a gente tem vários procedimentos que pode ser feito. Desde uma anestesia tópica, né, no local, um anestésico forte, um tempo antes, remédio para dor. A gente utiliza também de aparelhos vibratórios que eles confundem o cérebro e enganam a localização da dor, tá? E a gente utiliza também, quando for utilizar agulhas, principalmente Botox, é umas agulhas bem fininhas. É menor que a agulha de insulina, se chama Invisible Needle. Praticamente é indolor, assim. E muitas vezes a gente utiliza um pouquinho de gelo local também. E alguns locais também que a gente faz preenchimentos, a gente nem agulha utiliza mais, né? Utiliza as cânulas, que elas não têm ponta, elas são romba a ponta. Então não sente aquela dor. É aquela, tipo, uma caneta ou não tem nada a ver? O que? O vibradorzinho? O É. vibrador é tipo uma caneta que seria para enganar o estímulo nervoso, aonde sente a dor. E as cânulas é aquela que tem a pontinha romba que a gente utiliza, ele não tem uma ponta aguda que nem a agulha. A gente só faz um pertuito e depois entra com a cânula. E o procedimento aí tem menos incidência também de injeção intravascular, tudo isso. Uhum. É, Quais são as indicações do Botox? Onde posso aplicar? Nossa, tem muitos. Então, começando assim pela estética. Basicamente, o que a gente mais faz, o que mais tem é a região da fronte, né? A região lateral, que é os pés de galinha, a região da glabela, essa região aqui. Quando faz, tem aquelas ruguinhas no nariz. Muitos pacientes que quando sorri, cai a ponta do nariz, a gente pode fazer um pontinho para elevar a cauda do nariz, tá? Na região do mento, a gente pode do mento não, desculpa, da mandíbula, a gente pode fazer o efeito Nefertiti para melhorar essa região do ângulo. O queixo também, como a gente já falou. Quando a gente tem aquela queda do ângulo da boca, também a gente pode fazer no músculo para elevar um pouquinho o ângulo da boca. No pescoço, a gente tem um músculo que traciona, chamado platisma. Ele traciona o rosto para baixo, então a gente pode fazer preventivo nele. Outras finalidades, bruxismo pode ser feito.
Paciente que tem hipertrofia desse músculo aqui lateral, que é uma seta, fica aquele rosto gordinho. A gente pode fazer a toxina para relaxar esse músculo e afinar o rosto, tá? Enxaqueca também a gente pode melhorar. A hiperidrose, que ela é o suor excessivo, ele pode acontecer tanto na região da axila, quanto a região genital, quanto a região do couro cabeludo também. Quando tem espasticidade de membro também, quando tem aqueles membros muito contraídos, a gente pode melhorar com botox. Então tem uma infinidade, né, de usos, tanto estético quanto não. Uhum. E como que faz para tratar o bigode chinês? Então, tá. A gente tem que ver o grau do bigode chinês e as causas. Principalmente, assim, o que no envelhecimento da face, a gente tem lá, começa tendo reabsorção óssea, reabsorção de gordura e o descenso, eles têm uma queda. E aí vai formando esse bigode chinês. Se a paciente tem uma falta de volumização do efeito do terço médio, muitas vezes a gente tem que sustentar e elevar essa região, tá? Porque aí após ele fica levemente, deve preencher pouquinho ou quase não precisa preencher essa região. E muitas vezes tem que preencher um pouquinho a linhazinha do bigode chinês. Mas antigamente a gente preenchia só o centro da face, precisava muito pouco produto e acabava ficando aquele rosto mais gordinho, né? No centro da face. Então agora a gente mudou, a gente estrutura a face na lateral, no que precisar, lateral, malar medial, essa região da bochecha, levanta, que às vezes não precisa mais preencher o sulco. Ou se precisar, é bem menos quantidade do que antes. Nossa, eu lembro que antigamente mesmo, quando as blogueiras começaram a fazer, né? Nossa, ficava cheio aquele rosto e falava, meu Deus, era melhor ter as ruguinhas do que ficar com aquele rosto. É, exatamente. Ficava aquele rosto gordinho no centro aqui e pesado, e muito produto no centro. Agora não, a gente já estrutura, primeiro monta para depois refinar o centro do que precisar. E vai bem menos produto. Uhum. Posso ficar um tempo sem botox, por exemplo, fazer a cada 6 meses? Pode, com certeza. O Botox, então, é a toxina botulínica, que é o nome. Tem vários outros tipos de marca. Ele vai relaxar a musculatura. Pode ser feito 2 vezes por ano, 6 meses, ou a cada 4 meses, conforme a paciente necessitar. Conforme for, se tiver muito mais expressiva, a gente faz um pouquinho antes, né, de 4 em 4 meses, ou se não, de 6 em 6, não tem problema nenhum. Uhum. Perguntaram por que é tão importante fazer a aplicação da toxina botulínica se o efeito dura tão pouco. Então, assim, é muito relativo a duração do produto para cada paciente, né? E eu acho que entra em outros critérios também, depende da quantidade, se está a quantidade ideal do produto, os pontos específicos aplicados. Mas geralmente a duração é 4 a 6 meses. O que acontece? A gente, quando começa a formar as rugas, a gente tem aquelas ruguinhas que a gente chama dinâmica, que é quando de expressão, a gente expressa e a ruga se forma. Essas rugas do Botox previne e deixa de aparecer, de ficar marcada, de ficar parada, estática. Então, por isso a gente utiliza o Botox para prevenir. Porque à medida que ela fica parada, a ruga estática, a gente em repouso e observa a ruga, é muito mais difícil tratar. E aí não é mais só a toxina botulínica, a gente tem que ter outros procedimentos associados para melhorar a ruga parada que a gente está. Uhum. Consigo tratar cicatrizes de acne com harmonização facial? A cicatriz de acne depende também do tipo dela. A gente tem vários tipos assim de cicatriz, umas distensíveis ou não. Alguns tipos a gente pode tratar assim com preenchimento com ácido hialurônico. Aquela cicatriz que a gente estica e ela distende, a gente pode fazer o ácido hialurônico e melhorar. A cicatriz, aquela que a gente faz o teste, estica, não distende, a gente tem que soltar, fazer uma subcisão. Tá? Então é um pouco
dependendo do tipo de cicatriz. E tem outros métodos também, tem microagulhamento, tem laser, tem outros procedimentos que podem ser associados para melhorar a cicatriz da acne também. Ó, o Marco na live aí, falando que é a doutora que faz o Botox dele. Ah, sim. Perguntaram aqui também é, como corrigir o código de barras. Então, o código de barras é aquelas marquinhas, como se fossem barras mesmo, que ficam ao redor do lábio. Por que que ela acontece? Geralmente, pacientes que têm muita expressão, tabagistas, ou aqui no sul a gente tem bastante por causa do chimarrão, que é essa contração desse biquinho que forma. Então, a gente trata geralmente associado. Pode fazer a toxina, uns pontinhos de botox para relaxar a musculatura, que ao redor da boca a gente tem um músculo chamado orbicular e ele faz essa contração. Então, a gente relaxa essa musculatura e após pode ser feito preenchimento com um skin booster, uma hidratação na lateral, pode ser preenchido a ruguinha em si mesmo, ela mesma, a ruguinha própria. E outra coisa que ajuda também é fazer o contorno do lábio com o ácido hialurônico. Então, melhora as rugas dessa região, as barrinhas. Como formar um banco de colágeno e evitar o envelhecimento acelerado. Evitar o envelhecimento acelerado, acho que a principal coisa que todo mundo tem que fazer, antioxidante e principal, é o protetor solar, tá? Todo mundo tem que usar protetor solar direto. Dieta balanceada, exercício físico, isso tudo vai melhorar o envelhecimento. Vitamina C, antioxidante. Para fazer o banco de colágeno, a paciente lá, desde os 30 anos, a gente começa a ter, ou 25, 30 anos, começa a ter uma perda de colágeno. E aí a gente começa a observar que levemente o nosso rosto ele vai escorrendo, né? Ele vai tendo a sensação de descer. O que a gente pode fazer para ter esse banco de colágeno? A gente pode lançar mão dos bioestimuladores de colágeno injetáveis, né? A gente tem, entre eles, os mais famosos é o Sculptra, Radiesse, Harmonica. Como é que a gente faz? A gente, com uma agulhinha, a gente faz um pertuito anestésico local e injeta ele na região da face que a gente quer estimular o colágeno, tá? E isso vai fazer um efeito, ele dura mais ou menos em torno de 2 anos e vai fazer melhora da qualidade e elasticidade da pele, da região que a gente gostaria. Pode fazer tanto facial quanto corporal. Como tratar a reabsorção do tecido ósseo? É quase a mesma coisa que foi perguntado agora ou é diferente sobre o banco de colágeno? Ou é parecido? Não, assim, a reabsorção óssea é um processo natural que a gente tem da face. Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem alguns lugares do rosto que tem uma reabsorção de osso maior. Então, por exemplo, nessa região, ela acaba tendo uma reabsorção, abre na região de mandíbula. Então, para melhorar, não tem algo que vai reverter na hora, mas o que a gente pode fazer é utilizar o ácido hialurônico para repor essa perda. Então, a gente vai sustentar, elevar, volumizar para minimizar essa reabsorção óssea. Só deixa que eu me perdi. Tem tanta pergunta aqui que enviaram que eu me perdi. Vou ter que vir aqui no WhatsApp de novo. O que é MD Codes? MD Codes, a sigla significa códigos médicos, tá? Ela foi inventada por um cirurgião plástico chamado Maurício de Maio e ele estabilizou, sugeriu pontos de aplicação de ácido hialurônico que a gente teria melhor sustentação da face e zonas onde seriam as zonas de risco, onde teria a maior probabilidade de tu pegar um vaso, que teria que cuidar mais. Então, ele padronizou e estruturou os preenchimentos da face com ácido hialurônico, através de códigos. E ele é diferente da harmonização facial? Ou é a mesma coisa? Seria pontos de preenchimento de ácido hialurônico. Então, a harmonização, ao meu ver, é trazer uma harmonia para a face mais bela.
Então, seria mais ou menos praticamente a mesma coisa. Harmonizar ou MD Coats. Quais são os procedimentos minimamente invasivos? Então, tem vários procedimentos. Tanto toxina, quanto os preenchimentos, fios. Todos esses preenchimentos são que a gente consegue fazer minimamente invasivo no consultório. No bloco cirúrgico também tem o Renuvium, que é um procedimento que a gente consegue fazer com furinho. Quais são os diferentes tipos de densidade do ácido hialurônico e qual a sua indicação? O ácido hialurônico a gente tem diferentes densidades, desde um bem fininho até o mais duro, mais pesado, grosso. Então, assim, aquele bem fininho, ele dura um pouquinho menos e a gente usa ele para hidratar a pele, que seria o Skin Booster. É um ácido hialurônico bem fininho para hidratação. Aí, após, a gente tem os mais moderados, que a gente vai surgir para volumizar, para preencher olheiras. E aqueles mais pesados, mais densos, que a gente usa para sustentar, elevar, volumizar, onde a gente gostaria de volumizar essas regiões específicas. E eles podem ser usados juntos no mesmo local, por exemplo, nos lábios. A pessoa quer volume e quer mais esse gloss. Sim, a gente pode associar, fazer um contorno com um pouquinho mais denso, o preenchimento para volume um pouquinho, porque o lábio a gente pode fazer o contorno, volume e projeção. Então a gente pode usar diferentes para fazer contorno um e o volume um outro produto. Porque hoje em dia é tão comum de ver umas bocas que são, né, assustador de ver que a pessoa se deixou ficar daquele jeito, né? E ainda acha que fica bonito. É. Tem bocas extremamente exageradas, né? E uma coisa que a gente tem que cuidar muito com o preenchimento é o que eu falei antes de miomodulação, que muitas vezes ela séria fica bonito, mas quando ela sorri, fala, tem uma certa estranheza, né? Então tem uma alteração da mímica que também pode ocasionar pelos preenchimentos. E a longo prazo, o excesso de ácido hialurônico, né, no local, ele pode gerar flacidez, porque daí ele vai reabsorvendo, que nem a mama. Se você coloca uma prótese muito grande, com o tempo ela tende a cair e ficar flácida. Isso não pode acontecer também com ácido hialurônico? Mas assim, é pequena a quantidade de ácido hialurônico, ele vai reabsorvendo gradualmente, assim, não é que nem a prótese de mama, que tu coloca uma grande quantidade de estende. Então, o preenchimento vai sendo reabsorvido. Ele é absorvível, então não causaria uma flacidez exagerada. A não ser que seja uma quantidade absurda, mas não... Olha, aqui tem uma pergunta interessante da live. A Fê perguntou se o Renuvium é indicado para face. O Renuvium tem a ponteira de face para usar, mas nós não temos usado. O que a gente tem usado é feito na região do pescoço e a utilização corporal. O que é perfileroplastia? Não sei se é assim que pronuncia. Não conhecia essa palavra. A perfiloplastia, que é nada mais que a avaliação do perfil do rosto. Então, a gente vai olhar o que está padronizado através de medidas, harmônicos. Porque muitas vezes um paciente vem no consultório se queixando que tem um nariz gigantesco. Mas a gente vai olhar, avaliar as proporções e o mento dele é muito pequeno. Então, a gente, às vezes, preenchendo o mento, já fica um perfil mais harmônico. Então, o lábio, a gente pode... perfiloplastia é a avaliação, então, do perfil que a gente consegue padronizar. E muitas vezes a gente tem que fazer, por exemplo, a rinoplastia. Eu conheço um cirurgião excelente também de rinoplastia aí. Faz muito bem, Marco Sebem. E tem que ser feita junto com a cirurgia a avaliação do mento para dar aquele preenchimento e tornar o perfil todo mais harmônico. Teu nariz é muito bonitinho, também tava olhando agora que você falou do nariz. Obrigada. Bem delicadinho. Existe alguma indicação para os fios de PDO? Existe.
eles estimulam colágeno. Então, na região, esse que tem o craqueladinho, um pouquinho de flacidez de pele, da pálpebra, lábios, ao redor, quer dizer, da boca, na região perioral, a gente pode utilizá-los. Uhum. É, Se foi o médico que criou o MD Codes, por que não médicos fazem esse procedimento? Quais os riscos de fazer com um não médico? Então, quem criou a técnica do MD Codes realmente foi o cirurgião plástico, né, Maurício de Maio. Eu acho que tem que estudar muito para realizar procedimentos, tem que saber muito bem a anatomia. Nenhum procedimento, tanto um botox, ele pode desfundir, pode ir para a pálpebra, pode ter uma complicação temporária. Então, nenhum procedimento vai ser isento de risco, tá? Eu acho que a gente tem que escolher um profissional, pesquisar bem, um profissional habilitado para poder realizar esses procedimentos. E que saiba, principalmente, tratar essas complicações que acontecem, né? Então, suspeitar na hora que tiver uma oclusão, algum problema e realizar o tratamento adequado. Uhum. Perguntaram sobre como eu faço para corrigir a giba nasal. Rinoplastia. A giba nasal é aquela gibinha aqui que tem, né? Então, é corrigida através da cirurgia do nariz, rinoplastia. Muitas vezes, quando ela é pequenininha, pode ser feito um preenchimento, a rinomodelação, um pouquinho de ácido hialurônico, né? Aqui e aqui. Mas geralmente quando são narizes pequenos e quando tem uma leve giba. Agora, se tem uma giba maior, é só com a rinoplastia mesmo. Uhum. Perguntaram como faço para agendar uma consulta com a doutora Aline em União da Vitória. Ótimo, eu estou atendendo então a União da Vitória. É Rua Castro Alves, 150. Eu vou deixar no telefone nos comentários já. Tá bom. Perguntaram aqui também sobre a bichectomia, se pode ser feita pela segunda vez. Pode. Se ainda tiver gordura, pode ser refeita a bichectomia sim, sem problemas. Mas a gente tem que realmente avaliar o rosto da paciente, ver se é necessário fazer uma bichectomia ou é outras estruturas que necessitam ser tratadas. Uhum. Já que a gente falou sobre bichectomia aqui, né, dá para falar sobre como deixar o rosto fininho, né, as pacientes que Sim, as buscam. pacientes têm o rosto mais gordinho. Então a gente tem técnicas, tem cirurgia de bichectomia que a gente consegue deixar ele mais fininho, que algumas pacientes é indicado, outras não. A gente consegue elevando, deixando aquele top model look mais marcadinho aqui, a gente consegue dar uma afinada nessa região do rosto. Quando o paciente tem aquela hipertrofia, aquele músculo bem forte aqui, fazendo a toxina botulínica, a gente consegue afinar essa região do rosto e deixar ele mais delicado também. E o ultraformer também, nessa região, a gente consegue ajustar e afinar essa região aqui. Uhum. Surgiu uma pergunta aqui, já chegou, tocou o celular também, né? Fica chegando Claro. nos mensagens. Perguntaram assim. O que se sabe é que toda vez que um preenchimento dá errado, a paciente vai parar no cirurgião plástico ou no dermato. Se os outros profissionais não sabem tratar as complicações, por que são liberados para aplicar? Bem polêmico. É bem polêmico, mas eu acho que assim, então por isso eu acho que tem que cuidar sempre, pesquisar com quem for fazer. É um profissional que tem que saber mesmo tratar a complicação, porque as complicações existem e podem acontecer com qualquer pessoa. E eu acho que tem que simplesmente procurar isso, mais habilitado para fazer. Agora, quem pode ou quem não pode fazer é o conselho de cada especialidade que rege, né? Então, acho que ficou muito banalizado, né? Todo mundo faz cursinho de final de semana e sai injetando como se fosse uma coisa simples. Mas quando fica tudo bem, ótimo, perfeito, né? Não aconteceu nada. Mas quando tem uma complicação, aí É realmente. complicado.
Agora, só por curiosidade, né? Já que a doutora falou dos cursos de final de semana, quanto tempo dura para um cirurgião plástico se formar, né? 12 anos? São 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. É tempo. É tempo mesmo. E daí, que nem você fez pós em cosmetria, né? E laser. Isso, eu fiz mais 1 ano daí de pós-graduação nessa área que eu sou entusiasta de. Então, opa, deu uma travadinha. Então, no caso, não é um curso de final de semana. Não, não é. Perguntaram aqui também se pode usar anestésico, uma anestesia para não doer. Para fazer os preenchimentos, sim, a gente utiliza tanto o anestésico tópico, tá? Quanto o anestésico produto, ele já tem um anestésico junto. Então, é um procedimento bem tranquilo. Uhum. Também perguntaram como não ficar com os olhos tão instalados com o Botox, que é muito comum isso. Sim. A gente tem pontos, então, que a gente pode fazer. Os olhos instalados, provavelmente, é quando desça essa região livre de Botox. Então, a paciente tem aquele músculo que movimenta bastante. Então, quando a gente faz pontos específicos, baixa, evita de levantar alguns pontos, ele não fica, ele fica super natural. Não fica com aquela olhar cara de Botox. Uhum. Aqui tem uma pergunta da live, perguntaram se o Sculptra ajuda na celulite. Sim. O Sculptra é um dos tratamentos para celulite, tá? Tanto corporal, assim, tanto em glúteos quanto abdômen, ele é excelente. Interno de coxas também. A gente consegue, fazendo liberações, a gente consegue tanto melhorar a celulite quanto melhorar a flacidez. Os dois juntos. Uhum. Perguntaram se o Botox em homens tem a mesma duração que em mulheres. Sim. Só que o Botox em homem, geralmente, ele tem uma musculatura um pouco mais forte, tá? Então, a gente acaba utilizando uma quantidade maior devido a essa força muscular no homem do que nas mulheres. E também tem vários tipos de toxina botulínica. Então, tem um tipo de toxina botulínica que eu acabo preferindo para os homens porque eu acho que ele tem uma ação maior no homem. Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante. O nariz negroide pode ser modificado com rinomodelação ou o ideal nesse caso é uma cirurgia plástica? O nariz negroide, geralmente, ele tem uma aba muito larga, né? Então, eu acredito que a melhor solução seria a rinoplastia, a cirurgia plástica. O que a gente pode conseguir com a rinomodelação são aqueles narizes que a gente consegue levar um pouquinho a ponta. São pequenos defeitos que a gente consegue arrumar. Melhorar a giba, então fazer com ácido hialurônico pontos que a gente consegue ocultar os defeitos, vamos dizer assim. Melhorar, suavizar. Aqui perguntaram gordurinha abaixo das sobrancelhas, entre o olho e a sobrancelha, como resolver? Gordurinha abaixo do olho e as sobrancelhas. Tem que ser avaliado se tem uma queda importante da pálpebra ou não, tá? De fazer ou não a cirurgia da pálpebra, né? Ou uma telangiectasia, o que teria que ser avaliado, porque a gente pode ter várias causas, assim, principalmente a queda da pálpebra dessa região, a gente tem gordurinha ali. Perguntaram se dá para passar Nebacetin nos furinhos dos procedimentos. Aqui tem mais umas perguntinhas. Quantas sessões de ultraforme são necessárias para fazer o Fox Eyes? Geralmente, na face, a gente utiliza 1, 2 sessões, tá? Do ultraforme. Corporal, a gente necessita de mais sessões, em torno de 3.
Hum, deixa eu ver aqui. Qual a proporção ideal entre os 3 terços da face? Tem como ajustar isso? Tem. Então, a gente tem o terço superior, tá? Da face, que compreende essa região, o terço médio da face e o terço inferior da face. Muitas vezes a gente tem desproporção entre os terços, como a gente tem o mento um pouquinho menor, tá? Então a gente consegue aumentar o mento, alterar essa proporção do terço médio da face, se ela tiver melhor, a gente tem como equilibrar ou harmonizar a face de um paciente de acordo com os terços, sim. Uhum. Como tratar a flacidez e rugas na pálpebra inferior que não melhoram com a aplicação da toxina botulínica? A pálpebra inferior, ela tem uma pele bem fininha, então ela é uma região de mais difícil tratamento. O que a gente pode fazer? Como ela citou, a toxina botulínica, a gente pode fazer micropontinhos, seria microbotox, bem de leve para melhorar essa região. Outras causas que a gente pode fazer é hidratação com skin booster, tá? Se tiver anatomicamente, se tiver aquele afundado, a gente pode fazer o preenchimento. Quando tem apenas a flacidez, a gente pode tratar com ultraformer num grau leve. E em casos mais avançados, aí a gente faz a cirurgia da pálpebra inferior, né? Que é feito um cortezinho logo embaixo da linha ciliar e a gente pode retirar a pele e se tiver também as bolsinhas de gordura. Uhum. Perguntaram aqui se. A gente falou sobre a acne antes, né? Aí que perguntaram se é possível tratar as cicatrizes da acne com bioestimuladores e laser. Sim, é um dos tratamentos, assim. A gente utilizar os bioestimuladores para soltar, com uma cânula, faz uma subcisão e solta nessa região, tá? E o laser vai melhorar também as cicatrizes de acne, dependendo do grau, claro, e tudo. É, Aqui a doutora podia falar também um pouquinho sobre o laser, né? No que ele funciona, no que é indicado. Acho que eu tinha visto uma pergunta, né, do laser fracionado. A gente tem diversas indicações, assim, de laser de acordo com a paciente. Pode indicar para estrias, pode indicar para rugas finas, rugas profundas, as cicatrizes. Então, é uma gama enorme de que a De gente consegue opções. tratar com um laser. Uhum. Aqui as perguntas acabaram, eu não sei porque o meu olho foi embaralhando tanto, mas eu acho que eu fiz todas. Acredito eu. Se a doutora quisesse falar mais alguma coisa ou Sim, a gente pode olhar se tem mais alguma pergunta. aqui, deixa eu ver. Ah, tem mais um aqui, ó. Os roxos do preenchimento, como amenizar? Geralmente, assim, para evitar de acontecer esses roxos, a gente pode utilizar gelo no local da aplicação antes e realizar procedimentos com cânula, ao invés de agulha. Então, acaba causando menos roxinho. Depois, se ocasionar algum roxo, a gente pode, depois de algumas horas, pode esconder com a base e pode usar também um iridoide para melhorar mais rapidinho os roxos. Bem tranquilo. A Lígia perguntou assim: eu criei uma bolsinha debaixo dos olhos por causa da alergia. Faz cirurgia? É simples? Se essa Sim, bolsinha desculpa. foi por imagina, se essa bolsinha foi por alergia, resolver sem cirurgia. Aí, se ela tiver bolsa de gordura aqui embaixo, aí sim iria resolver com a cirurgia. Me Saúde. ataca sempre quando eu vou fazer live, não sei por que ainda. Queria É, entender. Você tem ideia por que acontece isso? não sei. Acho que tem que ser estudada. O doutor Fernando falou assim: muito legal, doutora Aline, sucesso. E também casais que dormem sempre do mesmo lado, as rugas do orbicular sempre ficam na mesma região. Isso é verdade. A gente tem as rugas do sono. Então, conforme a posição que a gente dorme, a gente tem mais rugas
ou não. Tanto no rosto quanto no colo. Isso é a formação da posição que a gente acaba dormindo, que se chama sleep lines, as rugas do sono. Então, o certo é dormir de frente, Certo né? seria dormir bem retinha, posicionada. Mas ninguém consegue, acho. Não, é impossível, mas seria o certo para evitar rugas. Uhum. A Ana falou que ela teve cicatriz hipertrófica na cesárea. Caso ela venha fazer masto nos seios, tem risco de ter uma cicatriz nos seios? Se ela fizer mastopexia, sim, a gente faz a cicatriz, provavelmente, dependendo do caso, provavelmente em T. Mas a gente tem uma infinidade de técnicas que podem evitar que ela fique com a cicatriz mais aparente. Até eu não falei antes, mas o Botox, a toxina botulínica, também é uma técnica que a gente utiliza. A aplicação dentro da intra-hospitalar, dentro da cirurgia, a gente aplica ela para evitar que forme a cicatriz mais alargada. E outras técnicas, a gente tem peeling, pode fazer microagulhamento, laser, fórmulas clareadoras para melhorar. Então, tem uma diversa gama para melhorar essa cicatriz. E se essa cicatriz da cesárea dela ficou tão feia, pode ser refeita também junto com a mastopexia. Uhum. Pode ser corrigida. Opa, desculpa. Tratamento para celulite. Sculptra ajuda mesmo? O Sculptra ajuda. Juntamente com o Sculptra, a gente faz a liberação, que eles ficam umas travezinhas, então a gente faz chamado de subcisão, que é realmente soltar. Então a gente solta e faz a aplicação do Sculptra. O Sculptra ele vai melhorar a flacidez de pele e preencher um pouquinho naquela região. Então ele melhora a flacidez, sim. Uhum. O nosso reloginho ele já tá contando, né? Tá quase acabando. Queria agradecer a doutora pela live, adorei. Muito Feliz Dia obrigada, das Mulheres novamente para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou também. Obrigada, Marco. Muito obrigada, então. Foi muito bom. Tá bom. Tchauzinho, até a próxima. Até a próxima.